Olha, meus amigos, cumprindo a promessa que eu fiz semana passada, acho. Eu vou começar aqui o primeiro vídeo da série de curso, tá? Esse aqui eu vou falar especificamente de candles para vocês, somente de candlestick. E vou falar muito pouco, porque não tem muito o que falar desse assunto, tá? Não seja um ingênuo de acreditar que você vai ver uma formação de um candle, um engolfo de alta, um engolfo de baixa, uma estrela da manhã, e aí vai acreditar que aquilo ali vai gerar um bom resultado. Você não acredita nisso. Não acredita nisso. Opera em outros modelos, outras coisas. Isso não. Porque eu, particularmente, entendo que seria ingenuidade demais acreditar que você pode ganhar muito dinheiro só operando padrão de candlestick. Se fosse assim, todo mundo ganhava. Era só decorar. Eu vou mostrar para vocês alguns padrões aqui e vocês vão ver esses padrões se formando toda hora e dando errado, tá? Mas entender como os candles são formados e entender que em uma determinada região um comportamento aparece e você saber interpretar isso, não, não pelo padrão de candle, mas por um conjunto de movimentação de preço, você consegue aí sim tirar algumas informações muito importantes para fazer operações. Vamos direto aqui, que vocês vão entender o que eu estou falando de forma bem clara. Eu vou procurar mostrar para vocês. Deixa eu trocar aqui. Eu vou procurar mostrar para vocês a interpretação um pouco no gráfico também, tá? Mas por enquanto vamos aqui entender isso aqui. Eu me senti meio atrasado, né, quando eu descobri que isso foi feito lá no século XVIII. A técnica é atribuída principalmente a esse Muneiza Oma. Eu não sei como é que pronuncia o nome, mas é isso aí. Para quem souber, depois me explica aí como é que fala, tá? Mas foi criado pelo japonês. Ele é teoricamente o maior, o que mais usou, né? E ficou bilionário explorando esse conhecimento aplicado ao mercado de arroz, né? De contratos de arroz. Seria o mesmo commodity que a gente tem aqui hoje, né? Arroz, boi gordo, etc. Mas mercado futuro, falar aí, vamos falar do mini índice, que é o que a gente mais opera, né? Bom, os candles têm essa característica aqui, essa configuração, ó. Quando o candle é de alta, aí a cor, né, só para vocês entenderem, a cor é configurada aí na ferramenta que vocês utilizarem. Tá? Eu normalmente coloco o verde para alta e o vermelho para baixa. Tá? Mas se ele é um candle que tem, né, a cor de alta, no caso aqui verde, a abertura é aqui embaixo, o fechamento é aqui em cima. Tá bom? Procurei desenhar isso aqui para vocês entenderem. Bom, se ele tem pavio na parte inferior ou superior ou nas duas, significa que a mínima e a máxima do preço num determinado momento foi a uma determinada região mais baixa do que a abertura ou mais alta que o fechamento. Só para vocês entenderem, considerando que na linha do X aqui você está falando de tempo e na linha aqui do Y, né, você está falando de preço, significa dizer que no gráfico o preço abriu aqui, nessa região, ele pode ter feito assim, ó, descido até aqui, voltou a subir, foi lá em cima e fechou aqui. Essa ordem, nada, assim, ele pode ter vindo aqui em cima um monte de vezes e descido aqui embaixo um monte de vezes, mas a abertura foi aqui, o fechamento foi aqui em cima, tá bom? É isso que vocês têm que manter em mente. Isso é importante entender. É importante entender porque com base nisso você pode entender o que, né, de alguma forma, com uma grande probabilidade, o que vai acontecer depois, tá? Nisto eu acredito, mas não você bater o olho num padrão e tentar entender o que está acontecendo ali, sabendo com grande probabilidade para onde o preço vai. Isso aí é ingenuidade, não acreditem nisso, tá? Então, barra de alta, abertura embaixo, fechamento em cima. Máxima e mínima, né? Graças a Deus isso não muda de lugar, né?
Máximo e mínimo é sempre máximo e mínimo. Sem pavio significa que a abertura e ou fechamento tem o mesmo valor, tá bom? No caso de candle de baixa, a única diferença é que a abertura é em cima e o fechamento é embaixo. Então, o preço está vindo numa determinada direção, pode ser de alta ou de baixa. Deu abertura aqui, ele variou até aqui e desceu e fechou aqui, ou ele abriu, fez vários movimentos aqui dentro, mas a máxima nesse tempo foi aqui e a mínima foi aqui. Bom, o que é importante vocês entenderem aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem entender como foi a formação desse candle, se você está num time frame, por exemplo, de 10 minutos, você olha o de 5 minutos, que aí você vai ver dois gráficos desse. No 1 minuto você vai ver dois candles. Se você for no 1 minuto, você vai ver 10 candles desse. Então, fica fácil vocês verem como é que foi essa formação de preço aqui, tá bom? Do contrário, só ao vivo mesmo, tá bom? Vendo o gráfico se formando num determinado momento. Aí vocês vão entender claramente por onde foi que o preço viajou para poder deixar essa formação de candle naquele tempo. Time frame é muito importante vocês entenderem, porque quanto melhor você entender o time frame que você está usando e saber que as decisões têm que ser baseadas nele, aí vai ajudar mais vocês a operarem. Mas importante entender que se você está num time frame de 1 minuto, significa dizer que uma barra dessa, né, na linha do X aqui, demorou 1 minuto para se formar. E aí ele demonstra a variação de preço nesse período, tá bom? Bom, os candles têm vários nomes, tá? Dojis, isso aqui são tipos de doji. Eu considero o doji também com um pouco de corpo. O que significa um doji? Significa só que ele abriu e fechou no mesmo lugar? Não, eu particularmente não tenho isso como conceito, não. Para mim, o mercado ficou lateral, vai ser um doji. Aqui, neste caso, a abertura e o fechamento estão no mesmo lugar, a máxima e a mínima. E aqui no mesmo lugar, no meio, bem indeciso, totalmente indeciso. Se perguntar quem ganhou a briga aqui, considerando que o preço abriu aqui, né, os ursos levaram o preço até aqui embaixo, os búfalos levaram o preço até lá em cima e no final os ursos levaram o preço até aqui embaixo. Se a formação foi essa, para mim quem tem mais força aqui é ninguém, tá igual. Cada um conseguiu levar o preço para uma determinada região e o outro levou o preço para o ponto de abertura naquele tempo. Então, assim, não tem vencedor aqui. Para mim, tá muito igual. A força está bem equilibrada, tá bom? Esse aqui é um doji, que o pessoal chama de gravestone ou toba em japonês. Tá? Aqui está o nome em inglês e aqui embaixo está o nome em japonês. E aqui é o nome que eu gosto de falar, que é doji, tá? Para mim, doji. Isso aqui é um gravestone, isso aqui é um dragonfly. Mas por que gravestone? Porque para mim demonstrou claramente que os ursos estão com muito mais força, né? O preço abriu aqui, os búfalos levaram o preço até lá em cima, os ursos trouxeram de volta. Com muita vontade. E tem várias interpretações para isso daqui, tá, pessoal? Eu procuro interpretar como força de urso esse aqui, mas em geral pode ser qualquer coisa. Porque pensa comigo, e é isso que é importante vocês entenderem. Se o preço abriu aqui e alguém teve força para levar esse preço até lá, e a outra pessoa, né, teve força para levar o preço até aqui de volta, então, teoricamente, a força está equilibrada, né? Por outro lado, vamos entender o seguinte: se isso daqui está no final de uma tendência muito forte de baixa, e aí vem aqui os búfalos e levam o preço até lá em cima, isso é uma demonstração de força excepcional. E essa volta até aqui pode ser apenas os ursos dizendo o seguinte: eu vou levar o preço de volta até lá para eu sair da operação. E aí, se esse tipo de coisa acontece, ele volta e tem o topo rompido, tem muita chance de continuar subindo. Porque a volta até aqui foi só para sair das posições vendidas que os ursos estavam.
Por outro lado, se isso acontece no topo de uma tendência, tem grande chance de ser o contrário, né? Tem grande chance de ser uma demonstração muito, né, intensa de força dos ursos, né? E aí, naturalmente, quando chegar aqui embaixo e romper a mínima, tem grande chance dele continuar descendo, porque os búfalos podem ter desistido de levar o preço mais acima. Entenderam que não está com força mais de compra. Se desuniram, vamos dizer assim. Então tem uma forma de interpretar isso aqui de uma, né, diferente. E aqui, idem, o mesmo raciocínio daqui, só que em inverso. Tá bom? Mas eu não, mais uma vez, não gosto de operar isso desse jeito, tá? Para mim, operar isso aqui assim, simplesmente olhando para o candle e interpretar o que está acontecendo é muito pouco, tá? Bom, aí tem vários padrões, né? Padrão de engolfo, martelos, tá vendo? Descida, descida, descida. Aí tem um martelão aqui. Tem gente que diz que se romper essa máxima pode comprar. É muito pouca informação para você decidir fazer uma compra depois de uma queda, tá, pessoal? Aqui é um primeiro sinal de que tem força. Ó, não teve nenhuma máxima rompida, não tem nada aqui que diga que isso aqui pode subir, tá? Muito menos esse, tá? Mas é bom saber que isso aqui é um martelo, até para conhecimento geral. Ajuda, porque de vez em quando você pode entrar num fórum, aí vão falar que tem um, né? Ah, a gente tem aqui um padrão martelo, e você não sabe do que se trata, né? E algumas pessoas chamam isso de padrão de reversão. Pode ser que aconteça, talvez na maioria das vezes aconteça, mas não é suficiente para você fazer trade com base nisso, tá? Hangman é um martelo, só que está lá em cima, né? Na parte de cima. Vou voltar aqui no martelo. Ó. O martelo está embaixo, né? Tendência de baixo e ele se forma. E aí o hangman, ou enforcado, está na parte de cima. Ela está subindo e ele se forma aqui em cima. Tá? Padrão de piercing, que é o preço está descendo e de repente vem, alguém demonstra força e traz o preço até aqui. Se vocês fizerem o que a gente chama de blended candles, isso daqui é um martelo, concorda? Ó, isso aqui, se a gente juntasse esses dois candles, isso daqui nada mais é do que um candle com, né, corpo de urso e aqui embaixo seria apenas uma sombra, tá? Dark Cloud Cover. Todo mundo gosta de falar disso daqui como um padrão de reversão, mas eu já vi isso aqui acontecer 1 milhão de vezes e o preço continuar subindo. Inclusive, isso daqui é um padrão de compra, tá? Se você está com a média de 9 subindo aqui, por exemplo, isso aqui já armou o setup de compra. E tem um monte de gente falando que isso daqui é venda, né? Porque se ele tiver a máxima rompida, é total 9,3 de compra, entendeu? Então, por isso que eu estou falando para vocês, não operem isso aqui como uma verdade, tá? Aqui é um harami, todo mundo fala de harami, né? Também é um padrão de venda. Ó. Isso aqui é um harami teoricamente é um harami que vai continuar subindo o preço, né? Vai reverter, por isso que é chamado aqui de padrão de reversão. E isto daqui, se a média de 9 estiver descendo e a mínima for rompida, pode vender que vai descer. Não é 100%, mas na maioria das vezes desce. Igual esse aqui. Esse aqui, ó, 9,3 de compra. Se a média, e muito provavelmente estaria, né, subindo nessa condição, 9,3 de compra. Mas o nome desse padrão é Harami, tá? Só para vocês entenderem. Harami. O que é que ele representou? Nada, que tem um gap de alta e que tem grande chance de subir. No início do dia você poderia até pensar em comprar, pensando em uma retração aqui de 618 do tamanho dessa barra. Mas operar isso daqui num gráfico esperando que esse preço vai vir direto aqui para cima, não faça. Não se não tiver uma boa indicação de que o preço vai subir. Tá? Porque 80% dos sinais de reversão falham quando você está em tendência. Isso aqui me parece uma certa tendência de baixa. Mas o nome é harami ou mulher grávida. Mulher grávida de alta ou mulher grávida de baixa. Tá?
Aqui tá errado, né? Bearish, bearish. Aqui é bullish e aqui é bearish, tá? Desculpa, eu não vi que isso aqui estava escrito bearish. Bom, aí tem vários padrões, pessoal, que eu não vou entrar no mérito de explicar para vocês. Tem material demais aí. Onde está a estrela da manhã? Aí tem também a estrela da noite. Enfim, isso aqui é porque vai clarear o dia, né? Ó, teve gap de baixo, gap de alta. E aí o preço começou a subir, teoricamente você pode comprar. Eu já vi um monte de vezes aqui fazer isso e isso, voltar a testar esse fundo aqui, ó. Então, fiquem espertos com essas informações que o pessoal dá para vocês sobre operar padrões de candlestick, tá? Eu tô falando isso porque eu já fiz um robô que opera padrões de candlestick. Horrível. Horrível o resultado, tá? E não importa o tempo gráfico. Tem gente que fala que tempos gráficos maiores funcionam melhor. Não, não funcionam neste caso. Aí, estrela da noite é o análogo, né? Só que invertido do estrela da manhã. E tem vários sinais, pessoal. Não vou entrar no mérito aqui para vocês. Tá? Vários sinais que vocês podem observar que os candlesticks dão, tá? Demonstram uma determinada força dos ursos aqui? Sim. É para sair operando aqui? Não. Demonstrou a primeira força que eles demonstraram, interessante para a gente observar que agora eles estão ganhando força. Se ele realmente não romper esse fundo aqui, né, tentar descer aqui de novo, não conseguir voltar a subir, vale a pena comprar o rompimento dessa massa. Tá? Mas aí não é o kicker sign mais, né? Já é outra coisa que está acontecendo. Que aí sim a gente chama de price action ou qualquer outra coisa. Qualquer outro setup de compra que você vai observar aqui, o 9.1, um 9.3, um 9.2, um 9, aqui 9.4 só daria se fosse para baixo, né? Mas não operem sinais dado apenas por um candle ou um grupo de candles, simplesmente porque disseram que é bom, tá? Importante vocês entenderem que o preço estava aberto aqui, que os búfalos estão com força, levaram aqui, rompeu a máxima, teve gap de alta, isso daqui com certeza não vai reverter. Com certeza, mais uma vez, não existe, mas não vai reverter. Ele pode vir e fechar esse gap aqui, voltar a subir. Se ele continuar descendo, aí ele vai dar um sinal aqui para vocês que vai continuar descendo, tá? Não operem só porque tem essa informação e a mínima foi rompida. Se operar, saiba o que está fazendo, né? Porque se ele chegar aqui, só para vocês interpretarem, quem vendeu isso daqui está com stop aqui em cima. O que você acha que vai acontecer quando o preço bater aqui? Vai pegar o stop de tanta gente que o preço vai disparar para cima. Entendeu? Muita gente vai ser estopada se o preço voltar aqui. E muita gente estopada em venda é o quê? É compra. Aí imagina, um monte de gente entrando comprado aqui e um monte de gente saindo das suas vendas comprando aqui. Vai dar um breakout aqui para cima muito violento. Só para vocês entenderem como acontece de vez em quando aqueles breakout que parece que ia reverter e de repente o preço volta aqui, pega e dispara morro acima. É exatamente a interpretação que eu estou dando para vocês aqui agora. Muita gente vendeu a mínima, viu o preço subindo, começou a desesperar, mas todo mundo diz que não pode sair enquanto o stop não é atingido, né? Se eu ver que eu errei, eu saio logo, não vou esperar pegar meu stop, né? Mas imagina, você vende aqui, aí de repente o preço começa a subir, começa a subir, começa a subir. Você está desesperado, mas você acredita que tem que deixar pegar o seu stop porque pode reverter. Aí você acredita nisso, né? O preço vai. Quando ele chega aqui e de repente pega o seu stop, ele não está pegando o seu stop. Ele está pegando o seu stop de um monte de gente que está com stop aqui nessa região. Na hora que ele bate aqui, ele pega todos os stops de várias pessoas que venderam aqui. Isso é um monte de compra junto. E os traders mais experientes sabem que esse tipo de coisa vai acontecer. E aí, quando o preço bate ali, eles entram comprados. Se já não estão comprados desde aqui de baixo.
No que bate ali, pega o stop da galera que está vendido aqui no rompimento dessa mínima. Eles entram com mais força ainda comprando. E aí vem uma enxurrada de compra aqui. E para achar vendedor suficiente, o preço começa a subir em disparada. É isso que vocês precisam interpretar. A dica que eu acho que fica melhor disso, de tudo isso que a gente está falando aqui, não são os padrões de candlestick, nem com a formação deles, como eu estou explicando aqui no início. É para vocês entenderem que uma determinada região é uma determinada região de força para algum lado. Se vocês conseguirem antecipar isso, vocês vão conseguir fazer trades melhores. E isso vocês não aprendem só entendendo padrões de candlestick. Vocês têm que entender padrões de movimentação de preço, tá bom? Bom, deixa eu me despedir de vocês aqui, que eu acho que era o suficiente. Esse material vai ficar disponível aí para vocês, vocês podem baixar, mas eu nem acho interessante vocês baixarem. Tem muito material. A própria Wiki tem bastante informações interessante, bastante informação interessante acerca do assunto, tá bom? Eu espero que isso ajude vocês, né? Pelo menos, não sei se por curiosidade, saber o nome dos candles, eu acho legal, mas não é fundamental. Agora, entender, né, a psicologia do mercado na formação do candle é legal. E eu vou garantir para vocês que a psicologia do mercado na formação do candle não é o que se ensina. Isso que eu acabei de falar para vocês aí, eu tenho certeza que poucas de vocês devem ter interpretado desta forma. Quando um padrão de candle falha, pode ter certeza que vai ter muita gente posicionada errado ali. E aí ele vai contra toda a vida aquilo que o próprio padrão definiu, né? É só vocês tentarem interpretar da seguinte forma: alguém vai me ensinar efetivamente exatamente como isso aqui funciona? Não é alguém, né? Quem tem interesse. Eu, particularmente, não tenho interesse nenhum, né, em ganhar dinheiro com o erro de vocês. Só para vocês entenderem bem, tá? Então, toda vez que vocês olharem um padrão de candlestick deste padrão, aí é interessante saber. Falhando, pode ter certeza que ele vai muito contra, tá bom? Pessoal, a Cadela começou a participar com a gente aqui, ela e todos os cães daqui do bairro onde eu moro. Então, e já é o sinal que eu tenho que parar. Por hoje basta, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa o like e peçam qual o assunto que vocês querem ver a posteriori. Eu particularmente pretendo mostrar como vocês podem abrir a conta, responder o questionário e configurar a ferramenta e de algumas dicas de como usar o MetaTrader, que é o que eu uso, tá bom? Mas em geral todos vão implementar, salvo uma feature ou outra, uma característica ou outra, as mesmas coisas, até porque a gente está falando do mesmo assunto, né? Não tem muito o que variar, concorda? Então, pessoal, um forte abraço para vocês, que Papai do Céu abençoe todos, tirem melhor proveito desse assunto. E se tiverem dúvida, é só deixar a pergunta que eu respondo, todas elas. Tchau!